Pronto, galera, vamos nessa então para a segunda parte. Já comecei a gravação aqui da aula 5. A gente vai falar um pouquinho sobre, como a gente está falando de combustão, né? Então é importante, a gente falou dos combustíveis, né, em si, entendemos quais são as condições necessárias para que a gente considere um combustível como um combustível industrial. Vimos a maioria desses combustíveis que são utilizados, as características deles, e vimos também uma parte importante que são os contaminantes, né? Aquelas partes, aqueles elementos que vêm junto com os combustíveis e que precisam ser controlados para que esse combustível seja eficiente e seja pouco nocivo ao meio ambiente. Agora a gente vai falar sobre algumas características da combustão em si, tá? Porque a gente sabe que o processo de combustão ele precisa ser controlado, ele não pode ser feito a ermo. Ah, vou botar ali carvão e quantidade de ar e pronto, acabou. Como a gente faz uma fogueira? Não é assim, né? A gente precisa controlar, porque o ambiente fabril, qualquer coisa é controlada. Se vocês pensarem que um ambiente fabril que trabalha dentro de parâmetros de controle altíssimos, até mesmo a concentração de partículas suspensas no ar, umidade, tudo isso é muito controlado para que tenha um ambiente adequado à produção é adequado à produção de projeto, que foi a produção que eles querem atingir aquele determinado valor. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre essa parte da combustão dos gases. Primeiro, eu coloquei essa figura para a gente relembrar um pouco, né, da onde vêm esses gases, né? A gente está no processo de geração de vapor, mas para que aconteça essa transformação da água líquida em vapor d'água, a gente precisa entregar energia à água líquida. Para entregar energia à água líquida, a gente faz o processo de combustão de algum combustível, né? Geralmente, esses combustíveis, como a gente viu na aula passada, são derivados do petróleo ainda. Em sua maioria, gás natural, gás liquefeito do petróleo, né? São os mais, têm sido os mais utilizados por gerarem menores quantidades de gases de combustão. Mas beleza, todos esses combustíveis vão gerar gases de combustão por conta das reações químicas que sempre vão existir os reagentes e os produtos, né? Então, os produtos, eles sempre vão estar ali existindo, a gente vai precisar saber direcioná-los para um fim adequado. Então, a gente tem o calor total, né, que é gerado pelo fundo de caldeira, a gente vai ter a perda dos gases exaustos, tem uma perda de energia, mas essa energia ela pode ser recuperada. A gente tem um calor útil, que é o calor utilizado para movimentar as aletas da turbina, né, isso no sistema de vapor. E a gente tem as perdas, né, normais de dissipação de energia, que é o que a gente fala das perdas de desempenho lá do ciclo de Rankine, né, que faz com que o ciclo de Rankine seja tão ineficiente, relativamente ineficiente, né? A gente não pode dizer que é ineficiente, relativamente ineficiente. O que é importante aqui? O mais importante a gente analisar aqui agora são as propriedades dos gases, porque quando a gente fala desses gases, a gente vai entender que existem algumas propriedades que são fundamentais para classificar um combustível melhor do que o outro, porque no final das contas é o que a gente precisa para tomar a nossa decisão. O engenheiro ele vai tomar a decisão de que forma? Pegando ali, olhando as propriedades de cada gás, obviamente associando com o valor comercial o preço, né, de cada um desses combustíveis, para você fazer o cruzamento e verificar qual é a melhor opção para você. Então a gente precisa estudar essas propriedades, principalmente essas que eu vou falar agora: densidade relativa e absoluta, poder calorífico, calor específico, que são basicamente a mesma coisa. Os jatos, velocidade de queima, a chama também do gás está relacionada à velocidade de queima também, e os limites de inflamabilidade. Certo? Tudo isso vai ser importante, vocês vão entender. Como um tudo que a gente aprende na engenharia, os pormenores, as questões mais ali pequenininhas, específicas, no final são as que geram maiores oportunidades de melhoria, certo? Porque são as coisas que quase ninguém enxerga, quase ninguém faz. O que todo mundo enxerga, o que todo mundo faz, beleza, já é feito há não sei quantos anos. Mas e as coisinhas pequenininhas, aqueles fatos que ninguém se atenta? Aí é onde você vai ter aquele saltozinho que falta para você se diferenciar. Densidade relativa a gente não pode confundir com a densidade absoluta. A gente sabe que a densidade relativa está relacionando-se a um valor de referência. Então, o que é a densidade absoluta? É a massa
daquela determinada substância dividido pelo volume dela. Beleza, a gente já sabe isso. Massa dada em quilo, volume dado em metro cúbico. Densidade absoluta, a gente já sabe que é isso daí. É o que a gente chama lá de massa específica. Mas a densidade relativa não tem nada a ver com a massa... Quer dizer, tem a ver com a massa específica, mas não é a massa específica. É uma densidade que você relaciona ela com uma densidade de referência, que geralmente é a água, né? Ou vai ser o ar atmosférico. Então, aqui nesse caso, você está vendo que a densidade relativa ela é uma grandeza adimensional, ela não tem unidade, porque ela vai dividir a densidade material absoluta com a densidade de referência absoluta de uma determinada substância, que é a água ou ar, certo? Então, vai ser água quando a gente estiver falando de um combustível líquido e vai ser o ar quando a gente estiver falando de um combustível gasoso, certo? Então, a fórmula basicamente é essa daqui, densidade relativa é densidade absoluta dividida por densidade de uma referência, né? Aí essa densidade de referência ela é tabelada, né? A gente pode obter isso daí facilmente. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de alguns combustíveis mais utilizados, né, nos processos industriais. Veja que a gente tem um gás natural e a gente vê uma coisa importante nessa tabela, que dependendo do local, dependendo da onde você prospectou aquele determinado gás, você tem variação nas suas propriedades físico-químicas. Então, por exemplo, o gás natural da Bolívia, ele tem uma densidade absoluta de 0,774 e uma densidade relativa de 0,598. Normal, a gente já sabe que o gás natural é uma das frações do petróleo mais leves, né? A gente já sabe disso, é um dos gases onde você vê lá que são dos primeiros que saem, que são captados na destilação fracionária do petróleo. Já o gás natural de Santos, ele já é mais pesado. A densidade dele já é um pouquinho maior, ou seja, eu já tenho um gás. E vocês vão aprender também a relacionar isso daqui com o poder calorífico daqui a pouco, por uma pontezinha que eu vou dar aí para vocês se ligarem. A densidade relativa 0,634. Então, como é que eu sei qual desses dois gases é melhor? Alguém saberia dizer? Aí eu quero que vocês abram, porque aqui a nossa busca aqui é determinar qual gás melhor ou pior do que o outro, principalmente em relação à eficiência, porque em relação a valores a gente não vai ter aqui, tá? Mas supondo que todos tenham o mesmo valor, nesse caso aqui, o gás natural da Bolívia é melhor ou pior do que o gás natural de Santos em termos de eficiência energética? Quem sabe responder? Alguém se arrisca a responder e dar uma justificativa? Nada, né? Beleza. Então, a nossa primeira inferência que a gente faz é o seguinte: o que é a densidade absoluta? A densidade absoluta é a massa dividida por volume. Significa que esse gás, o primeiro, é mais leve do que o de cima. Se ele é mais leve, a quantidade de massa dele ocupa um espaço muito maior. Ou seja, as moléculas estão mais afastadas. Então, está no nível de energia maior. Significa que o gás natural da Bolívia é melhor do que o de Santos em termos de eficiência energética, porque ele tem uma densidade menor, certo? E se ele tem uma densidade menor, significa que ele já está mais espaçado do que os outros. Eu vou precisar de menos energia para espaçá-los ainda mais, que é o que a gente fala de agitação molecular. Aí a gente tem o GLP, que é 2,236, né? A densidade absoluta dele. O gás de refinaria, 0,855. Gás de xisto. Então a gente vai ter todas as informações que já dão algumas predileções em relação a cada um desses tipos de combustíveis. Indo para frente, a gente tem um calor específico. Falei para vocês o que é o calor específico. O calor específico ele é um parâmetro que a gente utiliza para determinar quão rapidamente uma determinada substância modifica a sua temperatura ao receber uma quantidade X de energia. Então, eu tenho dois tipos de substâncias. A substância A, ela necessitou de 200 joules para variar 1 grau Celsius. E a substância B, para variar 1 grau Celsius, ela necessitou de 400 joules. Então, a substância B, ela tem um menor poder calorífico,
porque ela precisou de muito mais, o menor calor específico, ela precisou de muito mais energia, o dobro, para variar a mesma quantidade de temperatura. Então, isso que é o calor específico, que está relacionado ao poder calorífico. Então, a gente tem essas situações e é importante a gente analisar isso para que a gente possa determinar um em relação ao outro, certo? Então, quanto menor a quantidade de energia que uma substância necessita para ela variar uma unidade em graus Celsius, mais interessante ela é em termos energéticos. Daí a gente também tem a velocidade queima. A velocidade queima é algo muito importante. Tem a velocidade queima, a velocidade chama, que é basicamente a mesma coisa. Então, é um bom parâmetro para a gente entender, né? Para que a gente possa determinar a predileção, né, de um combustível em detrimento do outro. Então, a gente basicamente entender quão rápido aquele combustível ele entra em combustão, né? Quão rápido ele gera uma chama, porque a chama é a que carrega a energia, é isso que vocês têm que entender. A chama, ela carrega a energia, ela faz a transferência de energia através da parte de condução e radiação, certo? Então, essa velocidade da chama, ela representa a velocidade com que a frente da chama, que é a região de queima, se propaga ao longo de uma mistura combustível gasosa. Ah, professor, então, basicamente, eu posso dizer que nem aquela pegada lá dos filmes, que o cara joga um determinado combustível no chão, aí joga um palito de fósforo, aí quão rápido aquela chama se propaga, exatamente isso daí. Então, a capacidade de propagação daquela chama na superfície daquele combustível vai dizer que aquele combustível ele tem mais energia potencial explosivo do que o outro. Então, você pegou ali, jogou álcool no chão e jogou um outro combustível qualquer, um combustível. E aí você viu lá que o álcool foi rapidamente, vum, velocidade enorme. Aí o outro, a velocidade menor. Qual é a questão? Um tem uma velocidade explosiva muito grande, mas a gente vai avaliar só isso daí? Não, porque se você for observar, se eu pego e tenho uma velocidade de chama muito alta, ele vai consumir o meu material combustível rapidamente. Meu material vai se consumir, vai ser oxidado rapidamente. Então, essa velocidade de queima ela tem que ser controlada para que ela fique em níveis aceitáveis, para que você vá conseguindo aquecer aquilo dali dentro de limites de velocidade e perenidade, né? O tempo e a velocidade tem que ser muito importante aí e muito bem controlado. Não adianta nada eu ter um combustível que queima de forma muito rápida, porque vai acabar a minha matéria-prima da combustão e aí eu vou ter que colocar mais, vou gastar mais. Então ele tem que ser queimado dentro de parâmetros específicos. E aí isso vai envolver, como eu já falei para vocês, calor específico, velocidade da chama, densidade e tudo mais. Daí a gente também tem o limite de inflamabilidade. O limite de inflamabilidade é outra coisa muito interessante. Pensem vocês aí que existe uma quantidade específica, né, de combustível versus comburentes para que inicie uma combustão. Como assim, professor? Vamos supor que você coloque ali 5 gramas de gás natural. 5 graminhas de gás natural botou lá, e aí você tá ali numa sala com pouquíssima quantidade de oxigênio. Você foi lá, ligou, jogou, tem que jogar, né, um fósforo, alguma coisa para iniciar, uma chama para iniciar. O que acontece? Aquela quantidade é insuficiente para inflamar aquele combustível. Então, aquele combustível ele não inflama. Você precisaria de mais do que aquilo. É o que acontece com alguns combustíveis, por exemplo, que quando você tem lá proibido faísca, proibido utilização de celular, qualquer faísca inflama ele. Então significa que ele tem um limite inferior de inflamabilidade altíssimo, ou muito pequeno, desculpa. Então ele está muito pequeno ali. Então aquele limite de inflamabilidade, por exemplo, da gasolina, ela é pequenininha. Então qualquer centelha, qualquer faísquinha ali pode provocar grandes explosões. Então está relacionado a isso daí, o limite de inflamabilidade. Que ele é diferente, ele é dividido em limite inferior, tá? Que ele representa o menor teor de combustível que deve estar misturado com ar a fim de ocorrer a combustão, certo? Então, isso aí é muito levado em conta nas câmaras de combustão interna, né? Dos motores de combustão interna, para você saber qual é a quantidade de combustível correta
para que o limite de inflamabilidade seja atingido, porque a gente quer explosão, né? A gente quer explosão para poder movimentar os pistões. Então, aí nesse tipo de queima, quando você queima a partir do limite de inflamabilidade, ela é considerada pobre, porque ela forma o monóxido de carbono e não o dióxido de carbono, né? Então, tem aí uma falta de combustível ou de comburente. Então, ela vai se tornar rica quando a gente for aumentando a quantidade de combustível, né, até o limite máximo de inflamabilidade. Acima desse ponto ou abaixo do limite inferior, a combustão não ocorre. Então, acima do limite, tá, de inflamabilidade, ou acima do limite máximo de inflamabilidade, ou abaixo do limite mínimo de inflamabilidade, não vai acontecer a combustão. Acontece a combustão entre esses dois pontos. A partir do limite de inflamabilidade inferior habilidade superior, onde você vai estar considerando que toda a queima vai estar sendo feita e vai ser chamada uma queima rica. Então, é como se fosse uma faixa, né? Limite inferior até limite superior acontece a combustão, sendo que no limite inferior a combustão é pobre e no limite superior a combustão ela está no seu máximo, ela está rica, ela está produzindo dióxido de carbono e não monóxido de carbono, certo? E aí a gente já sabe que isso está relacionado totalmente à questão da explosão, do início da queima, que é muito importante também, porque se você tem um limite de flammabilidade baixo, inferior baixo, significa que você precisa de menor energia para fazer a explosão e gerar chama, que é importante. Dá para vocês entenderem que é uma composição de fatores, né? Tem muitos fatores associados a esse processo de combustão e cada um desses fatores vocês vão ter que analisar de forma cruzada para poder entender qual é o melhor combustível para a sua determinada aplicação. Lembrando que aqui não está sendo considerada a questão da viabilidade econômica, né? Do poder, do valor de mercado de cada um desses combustíveis, que também, obviamente, seria uma das partes mais interessantes quando vocês estivessem fazendo o julgamento de qual é o mais interessante para a sua empresa ou não. Além das questões ambientais que eu também falei para vocês. Tem aí também como você consegue achar esse limite inferior e superior através da fórmula de Le Chatelier, que utiliza, né, esse valor aqui, esse limite de inflamabilidade, ele pode ser calculado através de 100 sobre o somatório dessa fração aqui, que é a fração molar do gás da mistura, porque o gás ele pode estar misturado, né, e obviamente se for um gás só vai ser o valor de 1, aí não vai causar efeito nenhum, mas se tiver gás você vai ter que somar 0,5 de gás, 0,3, 0,2, foram três tipos, né? Juntamente com esse L1, que é o limite de flammabilidade do respectivo componente. E aí você pode encontrar o limite de inflamabilidade da mistura, que é o LM, certo? E aí você tem aí, ó, na equação L1 pode ser utilizado como sendo limite superior ou inferior para obtenção, respectivamente, do limite de inflamabilidade superior ou inferior. Ambos são parâmetros adimensionais. Então, se eu estou utilizando aqui se eu quero achar o limite de inflamabilidade superior da minha mistura, eu vou usar o LS, que é o L superior. Se eu estiver querendo achar o limite de inflamabilidade da minha mistura inferior, eu vou estar utilizando o LI, como está mostrando aqui. E aí eu posso utilizar tanto o superior quanto o inferior. E aqui vai ser para cada substância, tá bom? Então, em relação à combustão, são essas principais propriedades que vocês têm que analisar. Vou voltar aqui, ó. Densidade relativa, calor específico e poder calorífico é a mesma coisa, velocidade de queima, limite de inflamabilidade. São os principais que vocês têm que levar em conta para poder fazer a escolha do gás corretamente. Então, é isso. Na próxima aula a gente vai continuar. Vou tentar, como a gente tem, vou parar um pouquinho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a nosso calendário acadêmico. A gente tem ainda aí 4 aulas. A gente tem aula dia 27, dia 3, dia 10, 17, dia 24. Tenho a impressão de que dia 24, algum desses dias aqui, alguma terça-feira eu não vou estar presente. Não sei se é dia 24, dia 1º, mas eu confirmo com vocês.
certo? Eu tenho na minha agenda uma viagem programada, qual eu vou ficar ausente na segunda, na terça, só vou estar disponível na quarta-feira. Então, a gente tem umas 4 aulas programadas. Nessas 4 aulas, eu vou dar 2 aulas, sempre assim, 2 aulas duplas, certo? E direcionar para vocês os assuntos que vão cair em cada uma das nossas avaliações. A nossa próxima avaliação parcial, que é a parcial 2, ela é um trabalho, vou passar para vocês, certo? Vou passar pelo WhatsApp, envio também o arquivo bonitinho. E vou dar mais ou menos uma semana para vocês fazerem. É um trabalho simples para pesquisar, né, sobre equipamentos envolvidos no processo de distribuição de vapor. Vocês vão focar em um desses equipamentos e fazer um estudo completo sobre eles, tá? Quais são as peças que vão naquele equipamento, quais são os métodos, quais são os tipos de processos físicos e químicos que estão relacionados. Você pode escolher uma caldeira, você pode escolher uma turbina, você pode escolher um condensador, você pode escolher tubulações, você pode escolher um purgador, você pode escolher um exaustor, qualquer equipamento que esteja relacionado com o processo de geração e distribuição de vapor, e vai escrever sobre esse equipamento com o maior nível de detalhamento possível dele. Essa aí vai ser a nossa avaliação parcial 2. Tudo bem? Eu vou mandar para vocês, mas eu quero saber se vocês entenderam aí a parte dos nossos próximos passos. Entendi. Entendi. Então, basicamente é isso. Oi. Na próxima terça, desculpa, a gente vai ter a aula 2.3 e 3.1, e aí depois 3.2 e 3.3, depois a gente vai ver a 4.1 e depois 4.2 e 4.3. São 4 aulas que a gente vai ter aí, certo? A gente começou aí com 3 ou 4 semanas, sei lá, de atraso, a gente vai ter que encurtar aí. Não foi culpa minha, vocês sabem disso. Inclusive, foi importante eu ter brigado para vir essas disciplinas. Eu nem sabia que ia vir geração e distribuição de vapor. Ainda bem que veio, né? Porque ajudou bastante gente aí. E aí, vamos levando e no final tudo vai dar certo. Ainda tem a parte prática dessa disciplina, né, gente? Eu não sei como é que vai ser feita, mas a gente vai ter que esperar voltar aí para a gente ver como a gente vai desenvolver. Então é isso, uma boa noite para todos. A gente se vê na semana que vem. Só finalizar aqui a gravação e depois disponibilizo para vocês os links.